Muito se fala sobre bioeconomia como um caminho para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas o que significa, na prática, fazer bioeconomia na região? Quais são os exemplos reais, as iniciativas que já existem, gerando renda sem destruir a floresta? E quais são os desafios para que essas experiências deixem de ser exceção e se tornem regra? No episódio de hoje do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender melhor o que é, de fato, a bioeconomia na Amazônia. E por que ela precisa ser pensada a partir dos territórios, dos saberes tradicionais e da floresta em pé. Para nos acompanhar nessa conversa, estamos recebendo Ana Cristina Barros, ela que é formada em Ecologia, ela foi secretária nacional de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e atua como consultora para organizações da sociedade civil, órgãos ambientais de governo e tem acompanhado agendas socioambientais e estudos no Pará, no Acre, Amazonas. Recentemente auxiliou na produção de um estudo que contempla a bioeconomia no Pará, que você pode ter acesso no site da WRI Brasil, wri.org.br. Ana Cristina, muito bem-vinda, grato por nos receber, né? Cláudio, obrigada pelo convite. É sempre um prazer colaborar com o GT Infraestrutura, especialmente nesse tema agora da bioeconomia, que é talvez um dos temas mais importantes aí, junto com a discussão de clima, com a discussão de desenvolvimento da Amazônia, essa proposta que a gente precisa conhecer, que nem é tão nova assim, mas vamos lá. Como é que você nos conduz? Bom, é um santo graal, né, Ana Cristina? A gente está assim, olhando para isso com uma perspectiva de mudança, de outro patamar, de outra perspectiva. Né? Hoje tem diversas comunidades da Amazônia que vivem, obviamente, da bioeconomia. Cadeias de castanha, açaí, cacau, andiroba e tantas outras riquezas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, de fato mesmo, o que é a bioeconomia na Amazônia, como que a gente caminha nesse terreno que às vezes, Ana, me parece um pouco banalizado, né? Quando a gente fala em sustentável e sustentabilidade, por exemplo, a gente sente essa um pouco a banalização do termo. A gente corre o risco da bioeconomia caminhar para a mesma direção? Cláudio, é bom que o tema, entre aspas, banalize, como você diz, ou seja, se torne um tema comum, mas a gente não pode perder a essência do conceito. E a essência do conceito, na verdade, ela é secular na Amazônia. Na verdade, a bioeconomia começou com, talvez nos registros históricos que a gente tenha, nos períodos do século XVIII, isso são 1700, 1700 e pouco, com a exploração das drogas do sertão. Os navegantes buscavam na Amazônia canela, pau-cravo, cacau, serra-parrilha, salsa-parrilha. Tem uma diversidade de produtos que compunham aí a cesta das especiarias comercializadas no mundo inteiro, que vinha da Amazônia. Então, a gente, quando começa a falar de bioeconomia, de uma economia baseada na floresta, a gente não pode pensar que isso é novo. Talvez a novidade esteja na tecnologia que se colocou em conseguir detalhar ou industrializar o conhecimento tradicional de um determinado chá de uso ancestral. Isso é novo, mas o chá não. Então, o utilizar a floresta, o cultivar a floresta, tem séculos. E aí esses são séculos de aprendizado, né? De aprendizado do que dá certo, do que dá errado. E aí é importante a gente pensar também, quando você fala do conceito, né? Do sustentável, a gente cria os conceitos para se apropriar das coisas. E bioeconomia, a gente vai falar já já, ainda é um conceito em disputa. Quer dizer, o que é bioeconomia? De quem é bioeconomia? É a extrativa, comunitária, com um forte viés social e que mantém a floresta? Ou é como alguns demandam, cultivo de pinos de eucalipto ou eucalipto para a produção de celulose? É só porque é verde que é bioeconomia? Não. Então a gente tem vamos dizer assim, uma disputa a fazer, mas não pode ter com medo do conceito.
Foi super importante a gente ter trazido para o debate o conceito de biodiversidade. Ninguém falava em biodiversidade, mas a gente sabia que era rico em tipos de plantas e de animais. Ninguém falava em sustentabilidade e foi importante trazer para diferenciar do que não é sustentável. Aí essa diferenciação vem no detalhamento de padrões, de selos e, antes disso, de um entendimento de quem pratica a bioeconomia. Quer dizer, do cidadão amazônico lá que vive da pesca do pirarucu num negócio super bem sucedido, da Asproc em Manaus e no Juruá, ele saber que ele está fazendo bioeconomia, mantendo a floresta em pé, gerando emprego para milhares de pessoas, então, e valorizando a floresta. Então, tem uma densidade aí. Muito interessante, Ana Cristina, porque assim, eu trabalhei, militei muito tempo na área da cultura, né? E o Gilberto Gil, na época, 2001, 2002, né, dizia que precisava que a cultura fosse reconhecida enquanto economia, né, para ser, vamos dizer assim, ter espaço no governo. E quando a gente olha para essa produção, que muitas vezes é artesanal, que é sustentável, enfim, ela precisa ter esse reconhecimento do seu papel na economia. Não basta só a gente ir na feira, que lá na feira está todo o produto da bioeconomia, né? Mas também a gente entender que isso gera renda, gera emprego. E é desse estudo que mostra um pouco isso, que o WRI Brasil fez, você acompanhou, né, supervisionou, em relação à bioeconomia da Amazônia Legal no Pará, especialmente, né, e a gente está falando de 12 bilhões estimado de PIB da bioeconomia da Amazônia Legal, quando a gente olha apenas para 13 produtos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse estudo, né, e esse exemplo de geração de emprego e renda quando a gente olha para a bioeconomia e abre um espaço, por exemplo, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso, Cláudio. Eu acho que a gente buscou, sob a liderança do Rafael Barbieri, do economista do WRI, fazer uma análise que trouxesse o instrumental das análises econômicas para ajudar no processo de decisão de política pública. Quer dizer, se eu sou governante, aonde eu coloco o meu real de política pública para desenvolver o meu Estado? Foi esse o exercício que a gente fez nesse estudo. E aí, minha parte nesse trabalho foi analisar os orçamentos disponíveis, e aí a gente traz um retorno do papel dos organismos multilaterais para o desenvolvimento da Amazônia. O Pará está em pleno detalhamento de empréstimos que podem trazer recursos para a bioeconomia junto ao BID e ao Banco Mundial. Então, a gente traz isso como um orçamento disponível e calcula num instrumento da economia que se chama matriz, insumo e produto, o que gera de retorno em termos de emprego, impostos e PIB, o investimento do orçamento aparentemente disponível para a bioeconomia. E isso em comparação a outras cadeias. Quer dizer, o que acontece se o meu real é dirigido para a pecuária, ou se o meu real é dirigido para a bioeconomia. Então, é esse o estudo que a gente faz, e os números são muito bons, no sentido de que há um retorno em geração de emprego, há um retorno em impostos, há um retorno de movimentação na economia quando se investe na bioeconomia, nessa economia já secular, porém com espaço de crescimento enorme. Quando a gente investe nas políticas, por exemplo, como você bem mencionou, de aquisição de alimentos e inclui nas possibilidades de compra das escolas a produtos da bioeconomia local. Uma bioeconomia local que tem safras, que tem sazonalidade, que muitas vezes o mercado externo não entende, que determinados meses tem uma fruta, em outros meses não tem. Então, mas a economia, vamos chamar, da merenda escolar, ela entende.
A Feira Livre entende também. Então, a gente trouxe para nessa análise essa ampliação do entendimento do ponto de vista econômico e orçamentário do que é a bioeconomia. Mas precisou passar pelo caminho que a gente está fazendo aqui, que foi primeiro conceituar o que é a bioeconomia e depois identificar nas políticas públicas aonde que a gente está conseguindo monitorar os seus impactos. É interessante, Ana Cristina, porque assim, às vezes o economista é meio futurólogo, né? Você está traçando um patamar do futuro, do que pode vir a ser, etc. E vocês partiram de uma base muito real, concreta. Olha, o Pará está negociando um empréstimo de X milhões, né, para impulsionar o setor, né, para impulsionar a sustentabilidade, a economia, enfim. E se esse dinheiro fosse colocado na bioeconomia? Como que seria? Né? E eu queria que você falasse um pouquinho, apesar da gente estar falando num podcast, às vezes os números, é muito número na cabeça da pessoa, eu acho que é legal a gente tentar fazer essa ponte, né? Mostrar, olha, geraria X emprego, em detrimento a pecuária geraria Y, enfim, dá para a gente falar um pouquinho disso, assim, trazer caso concreto? A gente tem, em termos gerais, Cláudio, primeiro, um retorno maior da bioeconomia em torno de 20%, em qualquer indicador que você procure. Na geração de emprego, impostos, movimentação da economia, PIB. Então, tem uma vantagem econômica. Eu acho que nisso o estudo foi muito feliz. E a gente foi super feliz também quando usou os dados orçamentários desses empréstimos, a gente não sabia que eles estavam sendo revistos. Então, os dois empréstimos, o do BID e o do Banco Mundial, estão sendo renegociados agora, porque teve demora na abertura do espaço fiscal e na conclusão dos projetos. Essa discussão continua posta, e o nosso estudo, portanto, o estudo do WRI, ganhou uma aplicação, quer dizer, ganhou um uso na discussão dentro do Estado de para onde eu devo dirigir esse recurso se eu estou buscando desenvolvimento sustentável no Estado do Pará. E trouxe também, e isso foi muito curioso, de certa forma, meio em paralelo, quando o governo federal começou a fazer balanços do Bolsa Família, e a gente viu os números super impressionantes de impacto do Bolsa Família na redução da tuberculose. E por que eu estou falando de Bolsa Família? Eu estou falando de Bolsa Família porque você tem aí uma política pública que no Pará e nesses projetos está sendo discutido trazer para a esfera estadual uma Bolsa Floresta, que tem um impacto que não é só na economia e nem é só na floresta em pé. Ele acaba, pelos critérios sociais que você traz, tendo um impacto na saúde. Porque o programa demanda um cartão de vacinação. Ele faz uma outra aproximação entre o poder público e as pessoas e trazem elas para um arcabouço muito mais amplo de política pública. Isso a gente não conseguiu capturar nos modelos econômicos, mas começa a trazer essa ideia de que você tem um caminho que já existe no desenvolvimento com base na floresta, com desenvolvimento com base no extrativismo, que não é a panaceia para a Amazônia, mas que pode representar um setor da economia com muita gente envolvida e com uma cobertura de floresta sendo resguardada produtivamente de uma forma que a gente não viu, não via antes de começar essa discussão. Ana, tem uma outra coisa também que a gente está aqui pensando em infraestrutura, né? Está pensando em infraestrutura de transporte, de cargas, enfim. Como é que a bioeconomia na Amazônia continua carente da infraestrutura, né? Porque ela é pensada para commodities normalmente, ela é pensada para tirar a soja de Mato Grosso e levar para a China, ou o milho, ou a própria carne, né? Mas assim, ela não é pensada para o cotidiano, né? Para essa pessoa que produz o pirarucu, que chega para vender e não tem um resfriador, ou não tem nem a energia, né? Então, assim, a gente está falando de transporte, mas está falando da infraestrutura necessária para a atividade econômica, porque ela direciona o desenvolvimento, né? Exatamente, Cláudio. E aí a gente tem por trás desse conceito e dessa relação da bioeconomia com a cultura, com a economia local, com os direitos territoriais
vamos falar aí, que é a bioeconomia das quebradeiras de coco do Babaçu, que tem dado a elas e a esse grupo social as vitórias que eles têm tido hoje em acesso livre ao Babaçu e em conquistas de território. É isso que faz a demanda pela fiscalização da pesca ilegal do pirarucu ou das outras espécies. É isso que é uma bioeconomia que vem do fortalecimento das reservas extrativistas. E aí, quando a gente pensa na infraestrutura e você olha os planos nacionais e estaduais, você exatamente tem uma infraestrutura voltada a um outro modelo de desenvolvimento, aquele que está dependendo da exportação da carne, da exportação do grão, ou para causas nacionais, que ainda é a exportação do gado, do grão ou do minério de fora da Amazônia. Então, aquele velho dilema que a gente trata muito no GT, né, de uma infraestrutura na Amazônia que não serve para a Amazônia. E aí sim, quando a gente valoriza, inclusive com o estudo que o WRI fez e os bons resultados da matriz insumo-produto, a gente está dizendo, a gente está disputando, na verdade, um orçamento e um tipo de obra que, ao invés de ser uma ferrovia para um produto, uma ferrogrão para a soja, a gente está dizendo que tem retorno econômico numa multiplicidade de pequenos portos, ou na geração, nas fontes descentralizadas de geração de energia para processamento e para comunicação, para estradas locais, para acesso e para transporte das pessoas em geral. Então, é essa a discussão que se põe. Quais são os retornos de investimentos, geralmente obras muito grandes, bilionárias, ah, no nos diferentes modelos de desenvolvimento. É para quem e para que esse investimento está sendo feito. E aí a gente traz, com esse debate da bioeconomia, essa instrumentalização da conversa, que não é só sobre como melhorar a exportação do açaí ou a exportação da castanha. Ela é um conceito mais denso, ela fala de disputa de território, ela fala de disputa de espaço político, e ela fundamentalmente faz essa distinção, né, de que tem um modelo que é mais, vamos chamar, mais sofisticado, no sentido de ser mais complexo, que olha a floresta numa multiplicidade de produtos e que explora isso de forma extrativa. E isso traz muito o que a gente tem visto hoje na sociedade, que é muito bacana para nós, como civilização, que é esse resgate da ancestralidade. Porque se a gente na cidade está muito acostumado aos modelos intensivos, altamente tecnificados, e isso é motivo, e isso é o indicador de sucesso. E a gente está falando de uma economia na floresta, sem tecnologia, mas que gera renda também, e que mantém a floresta também. Um modelo complexo que maneja diferentes produtos em diferentes anos, com diferentes habilidades, e de um conhecimento histórico, vamos dizer, incrível, e que se ligam. Quer dizer, quando eu busco o remédio ou a riqueza, tá surgindo na literatura e nas discussões a nova descoberta de uma droga, de um remédio, para problemas psicológicos, para depressão. É a Maria Preta, ela é do Nordeste, mas ela parece que tem a mesma substância química do ayahuasca, que é usado nos rituais religiosos ancestrais. Isso mostra, isso é bioeconomia. Isso é uma bioeconomia que vai entender de uma prática ancestral e, eventualmente, vai fornecer essa informação para a indústria. E essa ponte, a gente precisa garantir que ela é feita de maneira justa também. É por isso que é tão importante a nossa Lei da Biodiversidade, lá de 2015, que assegura a repartição justa dos benefícios do uso da biodiversidade. E isso é bioeconomia também. E essa discussão a gente ainda precisa evoluir.
entender o que é um conhecimento difuso, entender o que é uma patente, o que é uma repartição justa de benefícios. Infelizmente, a gente tem muito pouco investimento em inovação, tecnologia e ciência, né? Porque o conhecimento tradicional, ancestral, atemporal, encaminhou muitas resoluções de medicamentos, princípios ativos, que realmente facilitaram a vida de toda a humanidade, né? E esse royalty, essa patente, é, é, vamos dizer assim, essa remuneração por este conhecimento tradicional, ancestral, realmente é ignorada, né? Agora, a gente está caminhando para o final, Ana, e eu queria te perguntar uma coisa. Você já teve do lado de lá, assim, do lado do governo, né, no ministério, você sabe o tamanho da encrenca, você sabe que é realmente complicado a gente avançar, às vezes, em política pública, né, um cabedal de autoridades, Congresso, Câmara, etc. Mas se você pudesse efetivamente priorizar algumas cadeias, se você pudesse dizer assim, olha, do ponto de vista da política pública para o transporte, para a bioeconomia, a gente precisava olhar para isso. Dá para destacar um, dois, três pontos importantes para a gente transformar a bioeconomia numa estratégia de futuro e não só num discurso? Cláudio, ótima pergunta. É muito difícil de responder. Te apertei, né? Foi. Eu acho que a gente está dando passos, a gente como sociedade, e como governo, está dando passos no sentido de sistematizar, de organizar essa agenda. O Pará tem o seu plano de bioeconomia, o Amazonas está desenvolvendo o seu. A Política Nacional da Bioeconomia, hoje, é capitaneada por uma secretaria criada especificamente para esse tema e que coordena 17 outros órgãos de governo no governo federal. Imagina o trabalho que o nosso Ministério do Meio Ambiente não tem nesse esforço de coordenação. Mas está avançando, e está avançando numa direção de aproximação com o território, com núcleos regionais. Eu não sei hoje como é que está a metodologia a terminologia desses núcleos, ou hubs, ou centros, mas a ideia é trazer profissionais que possam estar discutindo questões técnicas, questões de regulação sobre esses produtos. Porque, como eu falei, a disputa territorial, eu diria que ela é base para a discussão da bioeconomia hoje. O cumprimento da legislação também, quer dizer, se eu estou produzindo sustentavelmente o meu produto, eu não posso ter alguém roubando a minha produção. Os casos de roubo de pesca nos lagos que fazem manejo de pesca apropriadamente são muito grandes. Então, toda a fiscalização para um padrão produtivo, ela é super importante. E eu acho que o Ministério do Meio Ambiente está trabalhando para fazer isso, para trazer essa ação para a ponta. Acho que são 12 centros regionalizados que vão criar. Agora precisa ter essa leitura e esse entendimento do local, né? Da situação de cada cadeia. E não se fazer, Cláudio, as mesmas perguntas que fazem, vamos dizer assim, no mundo tecnificado. Eu não escolheria por cadeias de produtos, eu escolheria por áreas de política, por exemplo, a territorial, por exemplo, a da assistência técnica, por exemplo, a de políticas de produção de alimentos. Eu daria ênfase no entendimento de que a gente, por muito tempo, olhou para a floresta e disse: temos que limpar, né? Até hoje, a nomenclatura de 2, 3 séculos atrás era drogas do sertão, mas era droga da floresta, não era do sertão. Sertão nem é um termo amazônico. A gente hoje ainda tem muita gente que olha para a floresta e diz que tem que limpar esse mato. Não, a gente tem que aprender a admirar e a viver com a riqueza da biodiversidade e aprender com quem sabe fazer isso. Então, é uma mudança de mentalidade que
descarta, que joga fora o empobrecimento dos sistemas produtivos industriais e valoriza a riqueza que a gente tem na cultura, na alimentação, na medicina, e aí descobre que na economia. Pensa, tem 20 milhões de brasileiros na Amazônia, pelo menos, pensando em 80% da população urbana na Amazônia, que tomam açaí. Olha o tamanho dessa economia, né? Que vão à feira e compram seus produtos. Olha o tamanho dessa economia. Vamos começar a pensar na origem dos produtos, vamos começar a pensar no padrão de produção sustentável. Último alerta que eu vou deixar aqui para a gente seguir pensando. A gente tem hoje, no açaí, por exemplo, uma tendência de plantio, desmatar para produzir açaí. E uma tendência de mecanização da colheita. Olha só, aquilo que era um produto da floresta misturado com outras árvores, outras espécies, agora está mecanizado, está ficando muito pouco diferente de um plantio de eucalipto para produzir papel. Transformando a floresta e toda a sua riqueza numa monocultura de açaí. Numa monocultura de açaí. Esse é o risco da gente pegar a cadeia produtiva. A gente precisa aí detalhar quais são as regras que fazem a bioeconomia. Quais são as regras que dão a sustentabilidade dessa produção. E aí isso contrabalanceia um pouco a ênfase que tem sido dada em instrumentos de fomento. Assistência técnica, acesso ao mercado, produção, exportação, muito bom. Porém, vamos dar uma olhada na sustentabilidade, no que isso está gerando no social e na manutenção da floresta, porque às vezes é fácil de derrapar. Vamos olhar para a agrofloresta, vamos olhar para o conhecimento tradicional, vamos olhar para as perspectivas de curto, médio e longo prazo, múltiplas, né, que existem, que a floresta nos fornece. Ana, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, um abraço. Bom, a Amazônia já faz, como você viu, bioeconomia. O que falta é valorização, estrutura, mais investimento assertivo e vontade política. Fortalecer a cadeia da floresta em pé é um caminho para garantir o bem viver, preservação da biodiversidade e a construção de um modelo de desenvolvimento com responsabilidade socioambiental. Bom, nós continuamos investigando o tema, não imaginamos que vamos esgotar ele em um programa, né? Então peço para você, continue conosco para conhecer mais dessa infraestrutura, para que infraestrutura que a gente quer, né, para a Amazônia, não na Amazônia, mas para a Amazônia e os amazônicos. Fiquem com Deus, até a próxima. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão. A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudia Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudia Oliveira e edição de Geider Dias.